Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita, hoje nós vamos refletir sobre o artigo Metades Eternas da Revista Espírita de maio de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você pode acessar esses estudos anteriores da Revista Espírita e outros estudos também feitos por nós em nosso canal, com lápis na mão, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. Em nosso artigo de hoje, Kardec transcreve para nós e vai comentar um trecho de uma carta de um de seus assinantes, que diz assim: Perdi há alguns anos uma esposa boa e virtuosa, e embora me houvesse deixado 6 filhos, sentia-me em completo isolamento quando ouvi falar das manifestações espíritas. Em breve, eu me encontrava num pequeno grupo de bons amigos que todas as noites se ocupavam desse assunto. Aprendi, então, através das comunicações obtidas, que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo dos espíritos, que a minha Clemência ali era feliz e que, como outras, trabalhava pela felicidade dos que aqui havia conhecido. Ora, eis um ponto sobre o qual desejo ardentemente que me esclareçais, diz ele a Kardec. E conta: uma noite eu dizia a minha Clemência, na manifestação espírita, não é? Ele conversando com a Clemência desencarnada. Minha cara amiga, por que, a despeito do nosso amor, acontece que nem sempre tivemos o mesmo ponto de vista nas diversas circunstâncias de nossa vida comum e por que tantas vezes fomos obrigados a concessões recíprocas a fim de vivermos em boa harmonia? Muito bem. Antes de nós escutarmos a resposta de Clemência ao seu marido saudoso, que questionava sobre a maneira como o casamento dos dois na Terra havia acontecido, se processado a relação entre eles, é muito importante que a gente lembre que o espírito estava desencarnado há pouco tempo, vivendo agora na erraticidade, e vai conversar com ele, como nós aprendemos quando estudamos a escala espírita, trazendo o seu modo de pensar exatamente quase igual àquele da última encarnação, a sua percepção da última encarnação, não é? E dos fatos acontecidos, porque com pouco tempo no plano espiritual ainda não havia tido tempo para adquirir um outro olhar sobre os fatos e as circunstâncias da vida. Então ela responde: meu amigo, nós éramos bons e honestos. Vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível, nessa terra de provas, mas não éramos nossas metades eternas. Tais uniões são raras na Terra, embora possam ser encontradas, representam um grande favor de Deus. Aqueles que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que desconheces. Então,
Vamos parar um pouquinho aqui com o lápis na mão, nessa resposta, nesse parágrafo que traz para nós a resposta da Clemência, quando ela diz que eles viveram juntos de uma maneira boa e honesta, mas não eram metades eternas. Então, ela traz para a nossa reflexão o tema do nosso estudo de hoje, metades eternas. Ela diz que tais uniões são raras na Terra e que representam um grande favor de Deus. Como as metades eternas vão ser pensadas ao longo de todo o artigo, nós vamos apenas chamar a atenção para, e nós marcamos aqui no nosso, na nossa revista espírita, essa afirmativa da Clemência de que essas uniões felizes representam um grande favor de Deus, as metades eternas. E a gente já se propõe uma primeira reflexão. A pergunta que fica para nós é: Deus faz favores para nós? Deus privilegia alguns com favores? E qual o critério adotado por Deus, imagina, para fazer a uns e não a outros alguns favores, porque se são raros aqueles que desfrutam dessa felicidade, então raros são os favorecidos por Deus. É uma pergunta que fica para nós, porque já coloca em dúvida não um Deus que faz ou desfaz, mas a sabedoria, o equilíbrio, a imutabilidade das leis divinas que regem a vida de todos os espíritos criados por Deus. Muito bem. Continuando o diálogo, o marido pergunta para Clemência: Podes dizer-me se vês a tua metade eterna? E ela responde: Sim, é um pobre diabo que vive na Ásia. Poderá unir-se a mim só daqui a 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Também aqui a gente tem um dado interessante para a nossa reflexão, que é esse tempo marcado, né, para alguma coisa que vai acontecer, né, uma predestinação de fatos. A gente questiona também essa exatidão de um tempo determinado para as coisas acontecerem, porque nós sabemos que tudo está muito sujeito à maneira como nós vamos processando dia a dia o nosso viver. E não existe esse maktub, esse estava escrito, ainda mais com dia e data marcada nas coisas da vida, não é? Porque a consequência dos nossos atos vai determinar certamente, a doutrina nos ensina, o contexto que vai acontecer adequado às nossas necessidades de aprendizado, acima de tudo, de aprendizado. Continuando, ele pergunta: Vossa união será na Terra ou em outro mundo? Quer dizer, esse encontro dela com essa metade eterna, a quem ela, de uma maneira muito interessante, chama de um pobre diabo. Pergunta: será na Terra ou em outro mundo? E ela responde: na Terra. Mas escuta, eu não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Pedirei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. E Kardec diz: aqui um aspecto muito interessante, que é a solicitação a esses dois personagens, não é verdade? E aí a gente vai lembrar Abelardo e Heloísa, o espírito vai recorrer a Abelardo e Heloísa.
personagens que viveram no século XII, ele um teólogo, ela uma mulher religiosa também, mas um micro resumo da história que rendeu o romance de Abelardo e Heloísa. Eles se apaixonam e, embora todas as restrições que a posição deles, o conhecimento religioso impunha, eles não resistem à paixão, se entregam um ao outro, ela perde a castidade, como ela afirma, e eles vão viver, então, uma tórrida relação, depois eles terminam se casando, mas ela se arrepende do casamento, enfim, e se afastam, se separam e trocam as famosas cartas de Abelardo a Heloísa. Ela se diz, então, aflita, infeliz. Ela, numa das cartas, nós destacamos aqui, ela diz assim: Deus, muito interessante isso, Deus fingiu não estar vendo, mas depois castigou-nos por nos entregarmos aos prazeres da luxúria, e nem mesmo o nosso casamento abrandou a sua cólera. Está falando de Deus, a cólera de Deus. O maligno sabe até bem demais como usar uma mulher para arruinar um homem. Ela é tremendamente culpada. Éramos dois a pecar, mas só tu tiveste que pagar. Agora eu também sofro, por tempo demais entreguei-me aos prazeres da carne, e esse é o justo castigo. Olhem só que sofrimento dela. Adiante nessa carta, ela diz: até durante a missa, quando a oração deveria fazer-me sentir mais pura, as lembranças atormentam a minha mente, e em lugar de arrepender-me, tenho saudade daquilo que perdi. Então, isso aqui já dava, assim, um estudo, né? Essa condição de santidade que eles estavam buscando através de comportamentos exteriores. Nós temos refletido sobre isso, né? E fazia com que, embora separados, sem se encontrarem, não vivendo mais o que ela definia como prazeres da luxúria, vamos dizer assim, a luxúria, se era esse o nome do sentimento, do impulso que ela tinha, estava dentro dela. E ela até mesmo na missa, ela se sentia invadida pela saudade desses momentos, e isso a fazia sofrer ainda mais, porque ela se sentia, ela mesma diz, não passo de uma hipócrita, a minha habilidade em fingir consegue enganar, mas não me sinto curada, porque penso em ti, te amo, te quero, te desejo como antes, mais do que antes. Essa é a Heloísa que vem responder, ajudar a Clemência a definir as metades eternas. Eles se apresentam, Abelardo e Heloísa, então, um outro momento, nos parece, de manifestação mediúnica, e eles se dizem dispostos a responder ao questionamento que lhes é apresentado pelo marido de Clemência. E dizem: dois não fazem mais do que um, eles reafirmam a metade eterna. Viajamos pelo espaço, gozamos de tudo, amamos-nos com um amor sem fim, acima do qual só existe o amor de Deus e dos seres perfeitos. Nossas maiores alegrias não valem um só de nossos olhares e de nossos apertos de mão.
E a gente fica pensando, né? Eu marquei aqui na minha revista espírita, quando ela diz: viajamos pelo espaço, gozamos de tudo, amamos-nos com um amor sem fim. Que condição é essa dos espíritos na vida espiritual, né? Viajando pelos espaços, gozando de tudo. De que é que ela está exatamente falando? Mais uma outra observação que me ocorre interessante é que vocês vejam que eles não dizem estamos morando em tal lugar e temos a nossa casinha onde desfrutamos de felicidade. Os espíritos no espaço, viajando pelo espaço, gozamos de tudo. Abre para nós também a possibilidade de refletirmos sobre essa condição, né, tantas vezes de vida material que nós transferimos para a vida espiritual, quando sabemos que no espaço, na erraticidade, nós não temos condições de vida material e construções de vida material. Eles continuam dizendo: alegra-me o pensamento das metades eternas. Olha só, parece que Deus, criando a humanidade, a fez dupla e separando as duas metades da mesma alma, lhes disse: ide por esse mundo e procurai encarnações. Olha só, o ponto de vista, a ideia que é trazida por eles, né? Que Deus separa as duas metades de uma mesma alma. Deus cria a humanidade fazendo as almas dupla. E o propósito, depois de criado, é que eles venham para o mundo para se procurar essa finalidade da existência, que essas almas se encontrem para se completarem, como nós vamos ver adiante. E eles ainda dizem: tal é, ao que me parece, a causa primeira do movimento instintivo que arrasta a humanidade em busca da felicidade. Essa felicidade que a gente não compreende nem se empenha em compreender. Nós nos perguntaríamos, com a doutrina espírita, o que é que arrasta a humanidade em busca da felicidade? Não é? Seria possivelmente, à medida em que a gente vai progredindo espiritual, moralmente e até mesmo intelectualmente, nós vamos adquirindo novas impressões, novos pontos de vista a respeito do que seja felicidade para o espírito imortal, em que essa felicidade reside e onde buscá-la. É só estudarmos e refletirmos sobre o que as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem, a doutrina nos traz, para a gente perceber como, a partir da certeza de um Deus perfeito, não de um Deus passional, apaixonado, que premia alguns e castiga outros, e da ideia da vida futura e da vida passada, das reencarnações e do princípio evolutivo presente nas vidas sucessivas, nós vamos então percebendo a felicidade como um estado de espírito que indica a nossa conexão cada vez maior na medida do nosso esforço, com Deus, expresso na obediência às suas leis, não é verdade? Então, eles também, continuando, Abelardo e Heloísa, que não esclarece quem é que está falando nessa hora, diz que eles também desejam um esclarecimento sobre a teoria das metades eternas, ou das almas gêmeas,
como também muitos companheiros gostam de chamar. E dizem que se sentiriam felizes com uma explicação sobre essa teoria. E então eles são interrogados. Na verdade, vou fazer uma correção. Quem diz que eles dizem, está certa, que a expressão são eles mesmos que vão responder, então, a algumas perguntas que agora Kardec coloca para nós. É interessante isso, porque eles fazem essa declaração do sentimento deles sobre a questão. Mas, quando interrogados sobre a matéria, se você lê o artigo com atenção, você deve ter observado, como eu, que já eles respondem desdizendo algumas afirmativas anteriores, como, por exemplo, quando dizem que Deus criou as almas em duplas. Quando perguntados sobre isso, eles dizem: não, se tivessem sido criados duplas, quando simples, elas seriam imperfeitas. E vão dizer, então, respondendo às perguntas, que reunindo-se essas duas almas, reunindo-se a pergunta na eternidade para sempre, elas vão formar um todo agora, um todo indivisível? A resposta é não. Quando perguntados se na sua origem eram almas distintas, eles dizem que em sua origem são almas distintas e que continuam a ser almas distintas, embora se afirmem unidos para sempre. A próxima pergunta, dirigida a eles, aqui não esclarece se por Kardec ou pelo marido da Clemência, pergunta: e todos os homens estão nessa mesma condição? A resposta é não, conforme sejam mais ou menos perfeitos. Essa é uma resposta interessante também, porque esse sentimento, e vamos dizer assim, esse sentimento do amor, como sentimos o amor, a princípio extintos, lembram a lei do amor lá em O Evangelho segundo o Espiritismo? A princípio, né? Só instintos, depois muito governados pelas paixões, não é? Para depois o amor dentro de um outro ponto de vista para o espírito mais moralizado. Então, de acordo com o nosso grau evolutivo, a nossa maneira de sentir se modifica, não é? Mas eles afirmam que as almas se procuram e, na resposta seguinte, dizem que essa procura de um espírito agora por outro espírito que lhe seja semelhante é o que costumamos chamar de simpatia. Depois nós vamos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo que seja, não é? A simpatia entre os espíritos. Vamos voltar nesse ponto. São perguntados também se nessa união existe uma condição de sexo, aí se referindo às almas, e eles afirmam as almas não têm sexo. Bem, parece que Kardec percebeu a, o conflito entre as opiniões que eles manifestam numa hora e outra, então ele diz para nós que ele se dirige ao espírito de São Luís para apresentar a São Luís perguntas sobre essa predestinação das almas, que se consideram almas gêmeas, metades eternas, consultando São Luís sobre a teoria das metades eternas das almas que terão que se unir um dia fatalmente. Dizer para vocês que essas perguntas que estão aqui na Revista Espírita, trazidas por as respostas de São Luís, são exatamente as perguntas que estão lá em O Livro dos Espíritos,
questões de 291 a 303A, no capítulo que trata sobre as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos metades eternas, não é? Então, São Luís vem, agora São Luís, responder para nós dizendo que não existe uma união particular e fatal de duas almas, que o que existe é a união entre todos os espíritos, em graus diferentes, segundo a posição que ocupam, isso é, segundo a perfeição adquirida. Sendo que quanto mais perfeitos, mais unidos, diz São Luís. E dessa união, dessa condição de mais perfeição e mais união, resulta a concórdia, o sentimento de concórdia e de fraternidade que vai levar os espíritos à condição de felicidade tão almejada por nós. Eu diria que todo o Evangelho nos ajuda a pensar sobre isso, mas é muito importante que a gente lembre, lá no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, ele vai abordar na parentela espiritual as condições de simpatia entre os espíritos, não é? Uma simpatia que será sempre consequente da analogia de gostos. Assim eles respondem. Na verdade, Santo Agostinho responde nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 14, 14, mostrando que as famílias, grupos de espírito que se atraem pela simpatia, essa simpatia é decorrente da analogia de gostos, da identidade do progresso moral, estarem no mesmo patamar de progresso espiritual, determina essa simpatia, essa atração, não é? E a afeição, a simpatia, a afeição que os leva a estarem próximos. Nós entendemos isso com facilidade, como é bom estarmos próximos daqueles que nos são afins, onde haja afinidade, não é? Então, diz Santo Agostinho, que esses espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se dali as famílias unidas e homogêneas. E quando nessas peregrinações acontece de ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos nossos novos progressos que realizaram. Então, esse movimento de simpatia, de afinidade, é real, leva efetivamente os espíritos a se buscarem. De tempos em tempos, a gente busca outros grupos. Por quê? Porque é importante que haja com o nosso progresso a fraternidade universal. Somos todos irmãos. E nessa hora, a palavra do Senhor Jesus, quando ele, de maneira metafórica, figurada, ele responde àqueles que vieram alertá-lo, não é? Quando ele estava naquela casa, né, atendendo a todos, e ele é avisado: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus responde: mas quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de Deus.
Então, nós estamos falando de quê? Dessa condição de filiação divina, não é? Que vai nos levar a um exercício de grande fraternidade uns com os outros, num exercício de aproximação, muitas vezes para nos reabilitarmos junto àqueles com quem não temos tanta simpatia. Ainda não construímos vínculos de simpatia, não é verdade? Então, quando na Terra, não é, nós vamos formando famílias, nós temos o reencontro de almas que já viveram juntas e já construíram laços de simpatia, mas temos também o encontro, o reencontro de almas adversárias, não é, inimigas até, que precisam estar juntas, e aí os laços corporais ajudam, a formação da família corporal ajuda, aproxima para que essas, essas relações de amizade, de respeito, de mútua ajuda possam ser construídas essas relações, né? Então, São Luís vai dizer ainda a Kardec que o uso do vocábulo metade é uma expressão inexata, não há um espírito sendo metade do outro. Se fosse isso, quando separado um do outro, ele estaria incompleto. Isso é interessante porque à frente, na resposta, na pergunta 4 dessa sequência, Kardec pergunta a São Luís se os espíritos são complemento um do outro. Quer dizer, o complemento é uma ideia também de metade, né? Certa vez eu li um exemplo numa figura interessante, lembrando para a gente, nós somos ângulos retos, não somos ângulos agudos para que faltam uma parte, que é o complemento. Nós não somos. Aqueles que vêm estar conosco vão ser suplementares, mas não complementares. É bastante importante isso. Porque muitas vezes, com essa ideia de complemento, a gente fica sofrendo, né? Falta um pedaço de mim. Isso não existe, tá? De faltar pedaço da gente. E São Luís vai, então, afirmar a Kardec que todos os espíritos estão unidos entre si para chegarem à perfeição, e é que nas esferas inferiores é que estão essas dissidências, esses desencontros, essas antipatias, não é? Entre os espíritos. Ele reafirma que a simpatia entre os espíritos resulta da concordância de suas inclinações e de seus instintos, sem que um esteja completando o outro, porque isso significaria a perda da individualidade. Então, a importância, não é, de percebermos que essa igualdade vai acontecendo à medida que nós vamos alcançando graus de elevação semelhantes, mas o certo é que nós precisamos nos sentir assim, e aqui o mais importante, nós precisamos nos sentir assim, meta, com todos os espíritos. Nós nos sentirmos amigos, simpáticos, não é? A todos os espíritos, um dia alcançaremos isso. No nosso estágio evolutivo é ainda difícil compreender essa condição de fraternidade real, essa outra condição de amor, porque a gente de amor não entende nada. A verdade é essa, do que seja o amor dos espíritos puros. E a gente ainda condiciona amor a situações. E aí não é São Luís que diz, mas nós dizemos com a doutrina espírita, que traduzem um pano de fundo de egoísmo de nossa parte.
Eu quero ter uma alma que seja a minha metade, seja a minha metade. A ideia de metade já é ruim. A ideia de minha metade é pior ainda, quando a gente usa o pronome possessivo, não é verdade? Por trás há egoísmo, não é? A gente querendo aprisionar quase o outro para que seja nosso. Olha o possessivo de novo aí. Bem, para a gente pensar. Mas isso ainda está muito presente nesse estágio evolutivo em que nós vivemos e muitas vezes nós achamos isso muito bonito. Dá até poesia, né? Romance, poesia e tudo mais. Enfim, São Luís termina dizendo, então, que muitas vezes, e aí é um ponto importante que a gente entende nessa sétima questão, quando Kardec pergunta: dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? E São Luís responde: por certo, se um deles for preguiçoso. Interessantíssimo isso, porque às vezes, nesse nosso progresso, nesse nosso caminhar, melhor dizendo, a gente estabelece relações de simpatia, muitas vezes com aqueles que têm o mesmo prazer nos vícios, por exemplo, do que nós. Fazemos, não fazemos família, mas fazemos patota, né? Uma patotinha naquilo que a gente gosta. Somos viciosos. E a gente estabelece relações de simpatia. Muitas vezes, se um dos espíritos modifica a sua maneira de viver, já há um desencontro entre eles, porque agora eles estão olhando em condições diferentes, pontos de vista diferentes para a vida, não é verdade? Então, dessa compreensão, há muitas consequências possíveis para a nossa reflexão. Há aspectos interessantes que a gente poderia lembrar, como, por exemplo, se nós sabemos com a doutrina que o espírito não tem sexo e nós reencarnamos, ora, em algum tempo, como o sexo masculino, com o corpo de homem ou o corpo de mulher, essa busca entre os espíritos, né, vai se dar como, não é? Esse reencontro, porque a gente pensa sempre aqui na Terra do reencontro de almas que são metade para serem uma, viverem juntas, então, caminhando com as mesmas pernas, vamos dizer assim. É um aspecto interessante também. Se nós sabemos que com as vidas sucessivas nós vamos trocando de parceria nas nossas famílias, que são organizadas muitas vezes de acordo com a necessidade do reencontro das almas, ainda no nosso mundo, muito para reajustes necessários. Como é que fica, então, e esse reajuste com as almas, porque a possibilidade seria de todas, através dos laços de simpatia, irem se tornando importantes para nós. Quem a gente vai reencontrar, não é? Quais dos amores de nossas múltiplas vidas, não só daqueles que foram parceiros num casamento, vamos dizer assim, mas também o reencontro. Quantos pais já tivemos, quantas mães já tivemos, quantas famílias, quantos irmãos já formamos. Isso também faz cair por terra aquela ideia de sempre estarmos voltando com o mesmo grupo familiar, nas mesmas famílias. Puxa, que coisa egoísta, somos só nós aqui, o nosso clã. Coisas para a gente pensar. Agora eu estou deixando como sugestão. Então, Kardec termina dizendo para nós que, consignando o pensamento de São Luís, quando diz alma gêmea ou cara metade, diz respeito à ideia que propõe que cada alma, espírito,
tem desde a sua origem uma ligação íntima e direta com um determinado semelhante com quem estaria fatalmente predestinado a se encontrar, e então a compartilhar uma relação perpétua de mútuo afeto, por vezes associado esse afeto à paixão carnal, como que um completando ao outro, formando as metades eternas. Esse é o conceito de metades eternas, corrigindo, que vai ser corrigido por São Luís quando diz para nós que isso não existe dessa forma, corrigindo o que, porque não existe essa união particular e fatal entre duas almas, o que existe, existe de união entre todos os espíritos. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos vencendo esse círculo estreito e egoístico de relações familiares no nosso clãzinho, para fazermos, e aí é um convite que fica para nós, o grande exercício da fraternidade. A gente ainda sente muita dificuldade, embora da boca para fora a gente fale, os meus irmãos que estão lá, em outras partes do mundo, às vezes a gente não consegue se sentir irmão do vizinho mal-humorado que passa por nós e não dá bom dia. Vamos começar com o vizinho mal-humorado, olhar para ele e sentir nele também um irmão que, embora vibrando às vezes num diapasão um pouquinho diferente do nosso, é nosso irmão, porque ele traz, como nós trazemos em si, as marcas da filiação divina. Somos todos irmãos em Deus nosso Pai. E esse Deus nosso Pai, que nos pede vençamos as barreiras do nosso egoísmo para entendermos e vivenciarmos um dia em nossa alma o amor pela nossa grande família universal. Muito bem, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, agradecendo a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita ao nosso canal com lápis na mão e desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família, que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua vida. Esperando encontrar você num próximo estudo para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.